Isaías 53, abra sua Bíblia, por favor. Esta é mais uma mensagem dessa série Vitória por Cristo. Como eu li o 4, o 5 e o 6. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Eu peço a mais que se assentem. Essa mensagem dessa série Vitória por Cristo fala sobre o primeiro inimigo a ser vencido. E muitos, por causa desse inimigo, de não vencer esse inimigo, o primeiro deles, as coisas às vezes não acontecem na vida. E esse problema é um problema que muitas pessoas têm. Na verdade, todos nós temos, alguns em grau menor e outros em um grau maior. Já prestaram atenção como às vezes você vê por aí pessoas com muitas limitações que a sociedade poderia falar para ela: essa pessoa não tem como vencer, e essa pessoa está bombando. Já viu aquele vídeo daquele irmão que ele não tem os braços e nem as pernas? Para mim, ele não precisa dizer para mim que ele é feliz. Quando eu olho nos olhos dele, eu vejo a felicidade. Ele não tem os braços e as pernas, mas ele é um torpedo na mão do Senhor. E já percebeu como às vezes você vê pessoas que você acha que tinha tudo para ser um sucesso, tanto no evangelho como fora do evangelho, e não é? Duas coisas incríveis. De um lado, uma pessoa com muitas limitações, com muitas dificuldades e sendo um sucesso. Do outro lado, pessoas que tinham tudo para ser um sucesso e é uma derrota. Por que isso acontece? Existem vários motivos, na verdade. Mas um dos maiores motivos é esse que eu vou falar hoje. Ela não venceu esse primeiro inimigo que nós iremos falar hoje. Para que vocês entendam um pouco dessa mensagem, eu vou contar uma história de uma fábrica de sapatos. A Bíblia fala que se o teu olho for bom, o seu corpo será luminoso. Se o teu olho for mau, o seu corpo será tenebroso, e quão terríveis serão tais trevas. Da maneira que você enxerga a vida, determina e muito o teu progresso e o teu sucesso. Da maneira que você enxerga o evangelho, porque como é que eu enxergo a vida? À luz do evangelho, é verdade? Pois havia uma fábrica de sapatos e queria colocar uma fábrica de sapatos na Índia. Aí mandou dois mensageiros lá para observar. O primeiro fala: patrão, nem pensar, não tem como colocar uma fábrica de sapatos aqui não. Ninguém aqui usa sapatos. O segundo manda o seguinte relatório: patrão, pode mandar uma carreta cheia, tá todo mundo descalço aqui, vai vender que nem água. Da maneira que você enxerga a vida, determina o teu sucesso. Deus manda Ezequiel: olha, ele olhou, eram vales de ossos secos, mas à medida que ele profetizava, a vida se tornou. Deus chama a Moisés, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus chama Gideão, Gideão fala: Senhor, a minha família é a mais pobre em Israel e eu sou o menor na minha família. Deus chama a Jeremias e Jeremias fala: Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Da maneira que você enxerga, às vezes você pode fazer com que Deus possa fluir na tua vida, ou você mesmo determina a tua derrota. Simples assim. E quando é que nós conseguimos enxergar as verdades da Bíblia? Quando nós, à luz da palavra, vivemos aquilo que Deus tem para nós. E o primeiro grande inimigo de muitas pessoas, volto a dizer, todos, sem exceção, temos um grau disso. Mas há pessoas que têm um grau elevado, tão elevado disso, que se torna como uma ferida, uma enorme ferida. E se chama complexo de inferioridade. Isso não está só em pessoas com limitações, isso ocorre em qualquer tipo de pessoas. Quando Gideão olha para ele, ele se sentia incapaz, ele sentia o menor. Quando Deus chama Moisés, eu creio que o pessoal chamava ele quê? De gaguinho. Ele falou: eu não vou lá falar que eu vou gaguejar. O pessoal me chama de gaguinho porque fala que ele é pesado de língua. Quando Deus chama Jeremias, foi a mesma coisa. Ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, eu sou um menino. Então, esse problema, muitas das vezes, é o primeiro inimigo a ser vencido. Nós estamos falando dele hoje, porque os outros inimigos serão muito mais fáceis de você vencer, se você não primeiro vencer esse. Sabe por quê? É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Não importa quão pequeno você seja, não importa quão desfavorável esteja a situação para você, da maneira que você enxerga, é que as coisas acontecem. Jesus disse: esse povo
me ouviu de mau grado, os seus olhos se fecharam, seus ouvidos se fecharam para que ele se convertesse e eu os curasse. Então, como é que você tem uma visão boa quando você vê à luz da palavra? Quando você enxerga a vida à luz da palavra. E muitas das vezes nós não paramos para enxergar. Porque aqui está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aí é um plural. Por que enfermidade no plural? Será que ele está querendo falar de câncer, tuberculose? Não. Nós somos espírito, alma e corpo. Existem enfermidades que estão no corpo, mas existem enfermidades que estão na alma. E essas enfermidades que estão na alma, às vezes, acabam incidindo no físico. Então, não tem como você tratar o físico, porque a enfermidade, ela emanou da nossa alma. Então, amados, é de extrema importância essa mensagem de hoje, porque muitas pessoas que entenderam isso, mudaram a sua vida. Quando a palavra fala de santidade, ela fala de santidade no espírito, na alma e no corpo. Quando falamos de santidade, em muitos lugares, as pessoas logo pensam em roupas compridas, em cabelos compridos, e ternos e gravatas. Mas a santidade, como Jesus disse, o reino dos céus não vem com aparência exterior. O reino dos céus começa a crescer dentro de nós. E se nós não entendermos que a santificação na alma e no espírito é quando nós nos deixamos nos ser curado através da palavra. Só que qual é o problema? É quando nós fechamos os olhos para as verdades que não deveriam ser esquecidas ou ignoradas. Eu vou dar aqui para vocês o que a psicologia fala sobre o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é um sentimento inconsciente de uma pessoa se sentir inferior a outra por algum motivo ou situação. A busca pela perfeição, a falta de amor próprio são as principais causas que levam uma pessoa a se sentir inferior e incapaz por não conseguir atingir tal perfeição. Ela é incapaz de se amar, criando o hábito de anular ou diminuir-se. Observe, amados, que aqui fala, é um sentimento inconsciente. Muitas pessoas não percebem que tem. Onde é que mora o problema? Quando nós não admitimos a enfermidade. Eu gosto da pessoa que sente uma dor, mas não sabe o que é e toma algum analgésico. Até o dia que ele vai ao médico e descobre qual é o problema. Então, o título dessa mensagem de hoje é Clínica Espiritual, porque Jesus é o médico e nós somos o médico também porque Ele está em nós. Essas verdades aqui, irmãos, foi divisor de água na vida de muitas pessoas. Conheci pessoas que depois que entenderam isso, sua vida transformou. E é por isso que hoje eu estou falando disso. Porque a minha alegria é de ver vocês que estão aqui, ou você que está me assistindo por esse vídeo, ser transformado pela palavra, se tornar um grande torpedo na mão do Senhor. E não deixe o inimigo colocar no teu coração que você, mas eu não posso pensar dessa forma não, porque a palavra fala, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Observe, não ambicionar coisas altas. Jesus disse, não se põe uma candeia debaixo da cama, mas coloca no velador para que todos vejam, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos os homens vejam. É impossível Deus usar alguém sem ela ser destacada, sem ela brilhar. É impossível. Deus chamou você sim, para você brilhar, para você ser um modelo a ser seguido, para você ser um exemplo a ser seguido. Só que muitas das vezes nós estamos debaixo da cama porque achamos, não ambicionemos coisas altas, então, eu quero ser... Não, irmãos, você não pode ter ambição, mas entender que Deus chamou você para ser usado, e se Deus colocou no teu coração que você vai ser um pastor, não há problema, que você vai ser um grande pregador, não há problema, que você vai ser, às vezes, um empreendedor em alguma empresa, não há problema. Por quê? Porque o problema é ambições. Então vamos ver onde é que mora o perigo. Um dos maiores exemplos que eu aprendi, eu sou muito curioso, eu ouço muitas pessoas. Então tinha um rapaz que trabalhava comigo, quando eu trabalhava de empregado ainda, e ele me explicando como era o Narcóticos Anônimos. E os Alcoólicos Anônimos também é a mesma coisa. Como é que é lá? Primeiro, o camarada chega lá, 20 anos que ele não usa cocaína. Exemplo, quando ele vai dar o seu depoimento diante de todos os irmãos lá, ele fala assim, eu sou viciado. Eu falei, mas como que ele é viciado? Se ele nunca deixa de admitir que ele é um viciado. Porque assim, ele nunca vai tomar a primeira dose e fazer ele voltar para a droga. Então, aceitação, admitir o problema é o princípio da cura. Nós temos uma carne que nunca irá se converter. Por isso que no arrebatamento, tragada foi a morte na vitória, a vitória total. E está nesse texto que é a base dessa mensagem. Em 2 de Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Primeira coisa é você admitir
a enfermidade. Daí você evolui para a cura. Enquanto você ouvir a palavra e ficar lari, isso não é para mim, não vai funcionar. Volto a dizer, o princípio de toda cura, primeiro, é admitir. Então, eu vou falar para você aqui algumas dos sintomas quando alguém tem esse tipo de problema. Isso é a ciência, é a psicologia que explica isso. Só que, para o homem, não há cura. Há paliativos, mas para Jesus a cura, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é maior que a psicologia. Mas a psicologia fala assim, olha, porque tem muita gente, irmãos, passando anos e anos no Evangelho. Eu conheço pessoas que nunca mudam. E às vezes vivem uma vida medíocre e achando que... Não, irmão, é porque infelizmente ele achou que ir para o Evangelho é passar a usar um paletó e uma gravata, falar língua estranha, sapatear no poder, e são a mesma coisa. A família olha para a pessoa e não quer o Jesus dela, porque não vê mudança. Eu não quero o teu Jesus. Você está 20 anos na igreja e você continua sendo aquele mesmo tipo de pessoa, irmão. Me perdoe falar assim, porque o Evangelho, a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia que fala. Então vamos ver alguns dos sintomas. Demonstração de inveja, busca por reconhecimento. Quantas pessoas estão preocupadas, andam procurando igrejas que vai reconhecer a credencial dele, porque a credencial dele é de uma convenção e na outra não vai ser. Preocupado com carteiras, irmão. Preocupados em que alguém reconheça. Observe, irmãos, quanto tempo que Davi ficou sem reconhecimento. Mardoqueu, que promoveu o que promoveu. Só tem um detalhe, irmão. Se você crê no Deus que te chamou, ninguém vai parar aquilo que Deus começou na tua vida. O problema é quando você negocia valores por causa de um reconhecimento. Hábito 3. Hábitos comparar com os outros. Você não pode querer uma coisa porque o outro tem. E quem tem o complexo de inferioridade, às vezes, compra algo ou faz algo para se comparar com alguém. Isso acontece muito em família, né? Ninguém comprou, todo mundo na família tem um carro popular. Aí um dos irmãos, famílias grandes, que nós somos 10 irmãos, aí um da família comprou um sedã, aí o outro irmão não pode comprar um sedã, mas ele entra no cheque especial para poder comprar aquele carro que ele não poderia, porque ele se comparou com o outro. Você entende isso? O perigo que é? A gente faz coisas que não deveríamos fazer quando nós temos isso. E não tenha dúvida, todos nós temos um grau de complexo de inferioridade. À medida que Jesus vai nos enchendo, ele vai sarando essas coisas, tá? Hábito de fugir de situações por medo de tentar. Eu não vou nem tentar, porque se der errado, o que vão pensar de mim? Não vou nem fazer a prova do Enem, porque se eu fizer, depois se der ruim, né, vai falar, tu não passou. Não vou nem... Deus coloca no coração desse, monta aquela empresa. Eu não vou montar nada, vai que dá errado, né? Depois eu vou ficar endividado. Irmão, se Deus te chamou, começa devagar e vai em frente. Não vou querer ser pastor, não. Deus já chamou ele para ser pastor. Vou querer dirigir aquela igreja, não, porque, eu não vou aguentar, não. E se der errado, o que vão pensar de mim? Hábito de fugir de situações por medo de tentar. Percebe? Porque esse é o primeiro inimigo a ser vencido. Você não vai começar, enquanto você olhar para você e não entender que o que vai operar em você em todas as situações é Jesus. Se você pensa que o Evangelho é só para tratar a tua vida aqui na igreja, tu está enganado. O Evangelho envolve toda... Às vezes eu já ouvi pessoas falar, não, irmão, mistura o Evangelho não, igreja é lá, aqui é no trabalho. Não, no trabalho você é crente, na tua casa onde você passar, Jesus está contigo, turbinando a sua vida, irmão. Temos que crer assim, porque Ele morreu por isso. Sentimento de incapacidade e inferioridade. Irmão, se você achar que você é incapaz, continuar achando, você não entendeu. Mas, pastor, eu sou capaz? Não. Então não estou te entendendo. Você tem que entender que você pode ser incapaz, mas o Deus que está em você é tudo em você. Tu tem que entender isso. Se você não entender isso, se você achar que Deus vai operar... Deus não quer pegar alguém que é capaz, para quando Ele fazer, Ele falar assim, eu sou o cara. Não! Deus quer pegar alguém que não tem probabilidade, que a sociedade falou, não tem jeito, e Ele faz. É isso que Deus quer fazer. Então, sentimento de capacidade não pode acontecer, porque você não está sozinho. Você está com Jesus. Agora, esse outro aqui, isolamento. Irmãos, aqui nessa igreja passaram pessoas, irmãos, que nunca quiseram tomar um lanche com os irmãos, se isola. Nunca quiseram, não ficaram. O projeto é quero congregar, envolver. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Por que quem tem complexo de inferioridade se isola? Porque como ele se compara com todo mundo, quando ele está no meio da multidão, ele se acha um anãozinho. Eu já tive isso, irmão. Eu lembro, quando eu chegava num lugar que tivesse muita gente, eu já não sou grande, né? Só que eu achava que eu tinha virado um anãozinho assim, mas só tinha gigante perto de mim. Se você já teve sentimento, eu também já tive. Só que quando a gente se isola, eu fico observando, irmão,
o nosso ministério. Como seria difícil eu ser um pastor nessa igreja sem contar com o suporte do pastor Alan e de todos os pastores, que a gente aprende um com o outro. Agora imagina se eu, por já estar de cabelos brancos, falo assim, não, aqui deixa comigo, não quero... Não, irmãos, eu conto os dias para chegar segunda-feira, às vezes até dá uma puxadinha na nossa orelha. Às vezes o pastor está falando lá, nem sabe que ele está me dando uma chicotada, mas amém, irmão. E é até bom que ele não sabe da minha vida, ele me chicoteou, dói. Ele dava aquela varada da mãe, sai, ai mãe, já tá bom. E você sai ardendo assim, mas é bom, irmão. É assim que funciona. Ninguém no reino dos céus, nós somos um corpo, irmão. Não existe um corpo separado. E o isolamento, irmãos, produz a morte. E tem esse problema, tem essa dificuldade de conviver com o coletivo, de viver. É para isso, irmão. Lá no céu não vai ver todo mundo junto. Lá no céu não vai ter separações. E quando nós convivemos, às vezes, aprendemos com os outros irmãos e às vezes, irmãos, até o erro de algum irmão melhora a gente. Sabe quando a gente mede a quantas vai a nossa humildade? Não sabe? Quando algum irmão novinho na fé, né? Sem querer, na nossa canela, tu fica, ai, doeu. Mas você tem misericórdia, você vê como é que está o nível de amor. Se nunca tiver aquele irmão que vai chutar a tua canela, como é que tu vai saber? Que o mundo chutar a tua canela é normal, não é verdade? É assim que a gente percebe. Como é que eu meço a quantas vai a minha humildade? Quando o irmãozinho, sem perceber, tadinho, às vezes até querendo ser cordial, fala uma palavra que me diminui. Aí tu fica assim, tá bom, irmão. Mas nessa hora eu vejo, como é que está a minha humildade? Se a minha humildade estiver empinado, não, irmão, faz para mim não, que isso aí eu já sei já. Percebe? É assim o corpo, irmão. Quando eu me isolo, não consigo perceber. Como é que eu percebo a quantas vai a minha humildade se ninguém me diminui? Olha como é que Deus faz as coisas, né? Como é que o corpo é completo? Isolamento. Por isso que temos que ter cuidado, porque quem se isola, irmão, morre. Se você cortar esse pedaço desse dedo aqui, irmão, até a tarde, ele já começou a feder, amanhã já virou nada. Tem uma casa que, se tirar um tijolo dali e deixar por ali, daqui a pouco ele quebrou todo. Mania de apontar o defeito nas pessoas para se proteger. Isso é muito sério, irmãos. Isso, quando vai para um casamento, é um problema sério. Em vez dele falar que a comida ficou boa, a comida está gostosa, mas tá com muito sal. Não lembra? Eu não vou falar que a minha esposa tá linda, não, mesmo que ela tá, porque sei não, né? Vai que ela se de me deixar. Eu cuidava de um rapaz, ele terminou um noivado, porque a menina que iria se casar começou a ganhar quase 3 vezes o que iria ganhar. E ele fala, não, tô achando que ela vai ficar muito metida. E no final terminou mesmo. Meu Deus. Vou orar para Jesus dar um emprego para minha esposa que para ganhar uns 10 vezes mais do que eu. Né, irmão Marcos? Né, Júnior? Poxa, irmão, mas acontece isso é fato. Olha como o complexo da inferioridade faz com que a gente perca e comece a pegar das pessoas só a parte ruim e ser aquela pessoa chata, né? Que fica preocupação excessiva com o defeito das pessoas, preocupação excessiva com a opinião das pessoas. Tá tudo bem, se ele ouvir uma crítica, acabou pra ele. Ele não consegue. Se o povo achar que eu tô fazendo certo, irmãos, é aqui, ó, é a Bíblia que é a nossa regra de fé. Se você está fazendo aquilo que Deus quer, mas mesmo que você errar é humano. O problema do complexo é que a preocupação é tão grande com a crítica que às vezes não quer fazer. Muitas das vezes, irmãos, passam pessoas por igrejas que não ficam porque alguém criticou o que ele fez e ele não gostou. A crítica, às vezes, ela é maligna, sim, mas a crítica mostra a quantas vai a tua fé. Observe, ser difícil e constante, sempre abundante, na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão em quem? No Senhor. Irmão, nós estamos trabalhando para o Senhor. Você faz o seu melhor. Agora, as críticas, você vê aquelas que você colhe alguma coisa, mas no mais elas não podem, porque o teu compromisso é com o Senhor. Então, essa pessoa tem uma sensibilidade demais a críticas. Isso mata essa pessoa. Baixa a autoestima. Ele se acha sempre menor. Tem pessoa que, se você chegar e fala assim, rapaz, como é que você tá bonitão, você tá novo? Aí, se a esposa estiver perto, a esposa, pô, eu não tô nova, não? Calma, eu ia falar que você estava nova também, você não deu tempo. Vitimismo. Todo mundo está errado. O tempo todo somos a vítima. Eu sou a vítima. Sempre, 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 sempre. Perfeccionismo. Tudo quer fazer extremamente. E muitas das vezes exagera. Às vezes, o almoço vai ser mesmo aquele arroz com feijão e aquele ovo frito mesmo, fica tranquila. Às vezes, não vai dar para fazer a prancha, vai só no secador. Então, esse excesso de perfeição extrema, às vezes, acaba destemperando. Agora, observe, amados, esses são os sintomas. E são o quê? Não é a causa. Alguém sente uma dor, mas o problema não é a dor, é o que está causando a dor. Primeiro passo é você reconhecer. O ponto de partida é eu tenho esse problema. Segundo ponto é entender que ele morreu por isso também. Então, se ele morreu para nos dar
à cura. Se eu não vou em direção à cura, eu estou fazendo o quê? Eu estou perdendo a grandiosidade do evangelho. Irmãos, eu nasci em lar pentecostal, né? Minha origem foi pentecostal. Hoje não sou mais, mas minha origem foi. Então eu achava maravilhoso, irmãos. Sem dúvida, eu nasci vendo mudo falar, paralítico andar. Você vê isso que você vê aí na televisão? Bom, na minha época era na hora, né? Esse negócio que você vai orar... Não, é na hora. Papum, paralítico anda na hora. Então eu achava que o ponto alto do evangelho fosse isso. Até eu entender que as maiores enfermidades não são as físicas, irmãos. Tem pessoas que são paralíticas, Deus pode curar da paralisia de andar e ir caminhando para o inferno. Porque não entendeu que a santidade começa onde? Na alma, no espírito. Lembra que Jesus falou? Limpa primeiro. Aonde? O interior do copo e do prato, e o restante vai ficar limpo. Percebe? Por que esse primeiro inimigo, se ele não for vencido, é um problema? Por quê, amados? Porque quando temos esses problemas, nós tendemos aqui a chocar com alguém. Então, vou falar alguns pontos fundamentais de quem tem um complexo de inferioridade. Por exemplo, tem dificuldade de assumir que errou e pedir um perdão. E se o outro não perdoar, o problema é sério. O de lá tá certo, então ele não vai abrir mão. O daqui tá errado, mas tem esse complexo, não quer assumir o erro. Irmãos, o que a palavra fala? Ninguém se prive da graça de Deus. Quando é que nós privamos da graça de Deus? Nos privamos do Espírito Santo. Como? Quando ele mora ainda em nós somos a casa dele. E ele não vai conviver com rancor no teu coração. Ele pode até ficar por um tempo, até dando tempo para você, porque Deus é longânimo. Mas vai chegar uma hora, percebe como isso nos mata rapidamente. Por que esse primeiro inimigo, se ele não for vencido, não vamos evoluir, irmãos. E a minha função aqui é fazer você crescer, é olhar para você e saber, tá lá o pastor fulano de tal que eu ajudei. Para mim, por que, irmãos? Olha para meus cabelos, eu fui embora, vocês que vão ficar. Não vai ter jeito. Ou vocês pensam que eu vou virar, como é que é aquele que viveu muito? Esqueci, como? Matusalém. Então, hoje eu falo para vocês o que um cabelo branco me ensinou. Senão, como é que vai? O que acontece? Quando nós não entendemos isso, nós ficamos bloqueados. Por quê? Quem tem tem dificuldade de assumir quando erra. Ele sempre é a vítima. Segundo, quem tem esse problema, ele acaba ficando numa bolha. Como ele se isola e ele tem o hábito de se comparar com os outros, uma das piores coisas de quem tem complexo de inferioridade, eu digo latente, né? Volto a dizer, todos nós temos um grau, sem dúvida. Mas tem pessoas que têm, viu aquelas feridonas que gostam enorme assim, que muito mendigo tem? Tem gente que tá assim. Sabe qual é o problema que ele fica numa bolha? A melhor igreja para quem tem complexo de inferioridade, sabe qual é? Para ele, qual é a melhor? É aquela igreja que o pastor é bem errado. Que aí todo dia, quando chega em casa, ele fala mal do pastor e fica feliz. Só não sai dali. Aí ele fica daquela igreja que o pastor é todo torto, 400 anos. Sabe qual é a igreja ruim para uma pessoa? Quando ele chega numa igreja que ele olha para o pastor e não consegue encontrar um erro substancial. E ele começa a se sentir menor do que o pastor. Olha, ele mata o próprio médico. Aquele pessoal, escribas, fariseus, saduceus, os sacerdotes, o problema todo deles, que eles não conseguiram entender a mensagem de Jesus, que havia um bloqueio. Eles morriam de inveja que Jesus pregava com autoridade e Jesus fazia milagres. Então isso bloqueava eles. E eles não conseguiam entender a inveja dele. Então, quem tem esse problema fica numa bolha. Sabe quem tem complexo de inferioridade, sabe qual é o problema dele? Ele sempre quer andar com pessoas pequenas, para não se sentir tão pequeno. Esse é o problema. Por que se não vencermos esse primeiro, ou se não entendermos isso, observe que a palavra fala, eles não querem vir para a luz, para que suas obras más não sejam manifestas. Depois João vai dizer, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhões com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que quer dizer andar na luz, sabe? É quando você permite que a palavra ilumine para dentro de você e te mostre o que está errado. E hoje, é isso que está acontecendo. Hoje, essa mensagem é clínica espiritual, irmãos. Porque a gente não vai andar muito longe, irmãos, se ficarmos só no ativismo de paletó e gravata e vestidos compridos e cabelos compridos e línguas estranhas e eu determino e eu faço aconteço e não cuidar aqui dentro. Quantos irmãos ficaram pelo caminho porque um não perdoa o outro? Quantas pessoas tinham tudo para dar certo, mas não deram? Aí você olha para a pessoa. Eu me lembro uma vez, um amigo meu, um pastor, ele foi numa igreja, não acostumado com o sistema, talvez, não sei. Aí quando ele chegou lá, ele pediu a credencial dele. Aí eu falei, e aí, o que você fez? Aí eu falei que eu ia em casa buscar. E depois? Não voltei. Fui dormir. Ele se sentiu humilhado, porque quando ele chegou, irmãos, tem igreja que é o protocolo, te pede a credencial. Normal. Ele achou que o cara duvidou que ele era pastor. Como eu conheço essa pessoa, eu sei que ele tem esse problema em outras situações, eu entendi. Percebe? E se aquele dia Deus tinha que falar com ele naquela igreja algo que ia melhorar para ele? Você consegue perceber que bolha que fica quando a gente não olha para isso
e não vai em direção à cura. E alguém perguntaria, como acontece a cura? Primeiro, você admitindo, como já falamos anteriormente. Segundo, entendendo que independente que você tenha esse problema, outros têm outros problemas. E que, à medida que você vai sendo tratado por Deus, Ele vai curando isso. Então, quando começa a cura? Quando você começa a pensar, o que foi que falaram para você na sua infância que gerou isso, esse complexo? Há pessoas que têm complexo de inferioridade porque ouviram uma palavra na infância que gerou isso. O que foi que te fizeram com você no passado que deixou esse sentimento que você é menor que os outros lá no teu inconsciente? Você mentaliza isso e fala para o Senhor, me cura. Você consegue entender? O que foi que você fez no passado de errado que você sente menor que os outros? Saiba que na hora que Ele estava lá naquela cruz vertendo o seu sangue, Ele estava morrendo por causa dos seus pecados. Então você não pode mais aceitar que algo que você fez no passado seja um defunto ambulante a te assombrar. E às vezes, coisas do passado ainda estão na tua mente dizendo que você... O que é que hoje existe na tua vida que faz com que você se sinta menor? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua etnia, não importa a sua altura, não importa a sua magreza, não importa se você é gordo, não importa se você... Deus não tem acepção de pessoas. Se você é mulher, se você é homem, se você é menino, se você é idoso. Então, à medida que você observa aquilo que te faz você se sentir menor e você ora em cima disso, começa as coisas a andar. Agora, se você começar a fugir de não querer mentalizar o que te faz sentir menor, você está ignorando uma enfermidade. Se você tem alguém de confiança, converse com essa pessoa. Por isso que é bom ter um amigo, né? Por isso que é bom ter alguém para conversar. É assim que funciona no reino. Enquanto você ter esse sentimento de se sentir menor que os outros, por algum motivo, eu vejo pessoas lindas. Mas sabe o que eu falo sobre pessoas lindas? Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de beleza plástica, não. Eu não sei mais como é ver o mundo como eu via antigamente, porque tem coisas que mudam da gente. Hoje em dia, irmãos, eu não consigo mais ver uma pessoa. Quando eu vejo uma pessoa, Deus começa a me mostrar a alma dela. Eu conheço pessoas lindas. Mas sabe o que me dói? Que ela se acha feia. Ela se acha... Sabe o que o complexo de inferioridade faz? Que você não perceba. Olha, eu conheço pessoas que ela nem percebe o quanto é amada pelas pessoas. O quanto ela faz falta no grupo. Você consegue entender? Eu conheço pessoas, eu dirigi igrejas que tinham um irmão que quando ele faltava, ele fazia falta. Porque na hora do lanche, tu botava a mão na barriga para não parar de rir. Só que ele tinha uma gangrena de complexo de inferioridade. Ele nunca percebeu. Deus me falava assim, ó, olha como ele não percebe. Deus fala pouco comigo, mas quando ele fala, eu escuto direitinho. Olha como ele não percebe o quanto ele brilha nele. Eu não sabia por que Deus falava assim comigo. Olha como ele não percebe o quanto ele brilha. Pois ele saiu da igreja porque ele se sentia menor. Como é que pode isso? Percebe? O complexo de inferioridade impede que as pessoas percebam o quanto ela é importante na igreja, o quanto ela é importante no grupo, o quanto ela é amada. Ela não consegue sentir. Sabe por quê? Ela sente mais a coisa ruim. O complexo de inferioridade, a maior comparação que eu tenho, o meu pastor, quando eu era criança, ele falava, eu nunca me esqueci, o saudoso pastor Cresceciano de Almeida, meu pai na fé, com quem eu aprendi muitas coisas. Ele falava que é mais ou menos assim. Antigamente não tinha estrada, né? A gente ia para a igreja, era no meio do mato. Então havia uns trilhozinhos assim, ó. Só dava para passar uma pessoa. Então, do lado do mato, do lado do mato. E criança brinca muito e machuca o dedinho, né? Aí quando a gente andando assim, a gente fala assim, poxa, o mato podia bater em tanta coisa, bateu logo em cima do dedinho machucado? Não, o mato não batia do dedinho, o mato batia no pé todo. Doía porque o dedinho estava inflamado. É a mesma coisa. Quando nós temos o complexo de inferioridade, nós não conseguimos perceber a vida, o quanto as pessoas nos amam, fazem questão de ter a gente. A gente acha que alguém nos trata bem por interesse e não conseguimos sentir. Esse é o problema. Então, às vezes eu fico triste quando eu vejo que pessoas não conseguem enxergar. E o mais... Sabe o que acontece com o complexo de inferioridade? Ele acaba não deixando florescer a pessoa linda que existe dentro de você, que precisa de florescer ainda mais. Você consegue perceber que bolha é essa? Irmãos, a Bíblia fala que os que são plantados nos atos do Senhor florescerão. Você precisa florescer. Já viu aquela árvore bonitona, cheia de laranja, cheia de maçã, cheia de manga, que alguém chega, e pega uma, e outro pega outra. É isso que Deus quer você. E não importa quem é você, não importa do seu passado. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vivermos essa cura, entendermos que nós não viemos para o reino para mudar
primeiramente a nossa roupa. Não que isso não vai mudar, que você vem para o reino, para alguém vai dizer, ó, tu tem que vestir essa roupa, aquela roupa, esse sapato, esse cabelo. Não. Você veio para o reino, para Ele te curar cada vez mais. É a santificação acontecendo e começar a florescer essa pessoa linda que existe em você. Sabe por quê? O pecado está condenado na carne. O teu espírito, conectado com o Espírito Santo, faz com que você seja tudo que Ele quer que você seja, que você pode ser, porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele faz com que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Alguém na tua família vai olhar e vai dizer, eu quero esse Jesus, porque eu vejo de você que você não é mais a mesma pessoa. Depois que você começou a andar naquela igreja, nesse evangelho, alguém vai chegar a olhar você no teu trabalho e vai falar assim, quem é você? Qual a igreja que você é? Eu vejo que você é uma pessoa diferente das outras pessoas. Percebe? E olha que você nem pregou. Olha que você nem... Dentro da empresa todo mundo é uniforme, ninguém sabe quem é quem. Mas a luz que é em ti, o amor que é em ti, a unção que está transbordando, começa a pingar, a molhar as pessoas, e as pessoas não podem resistir esse amor que há em você. Amém? Vamos orar? Pai, glorificado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Ó Senhor, como eu amo os teus tabernáculos, como eu estou feliz, ó Pai, nessa manhã, de estar nesse lugar. Pai, dá-nos graça para viver e seguir na santificação, porque eu sei, ó Deus, que é com a santificação que nós veremos o Senhor curando feridas, sarando, ó Pai, as almas, ó Deus. Ó Senhor, quantas pessoas, ó Deus, que estão como árvores secas, quantos, ó Pai, que necessitam de uma palavra, e como ouvirão se não há quem pregue? Como poderemos curar se nós não buscarmos ser sarados? Sara-nos, ó Deus, sara-nos, ó Pai, para que possamos verdadeiramente, ó Deus, emanar todo o amor que Tu deu para nós lá na cruz do Calvário. Eu te peço, ó Deus, sara-nos, ó Pai, sara as feridas do passado, as feridas do presente, aquilo que nos impede de perceber o quanto Tu nos ama. Eu te peço, em nome de Jesus, amém.